Atos, capítulo 20. E tendo acabado o tumulto, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. E tendo passado por aquelas regiões, e exortando-os com muitas palavras, ele veio à Grécia. E ficando ali por 3 meses, e havendo contra ele uma cilada posta pelos judeus quando ele estava a ponto de navegar para a Síria, ele decidiu voltar pela Macedônia. E o acompanhou até a Ásia Sópater, de Bereia, e dos Tessalonicenses, Aristarco e II, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães não fermentados, nós navegamos de Filipos, e em 5 dias viemos até eles, onde ficamos por 7 dias. E no primeiro dia da semana, tendo os discípulos se reunido para partir o pão, Paulo discutia com eles, estando para partir no dia seguinte, e ele estendeu a discussão até a meia-noite. E havia muitas luminárias no compartimento onde estavam reunidos. E estando um certo rapaz, de nome Eutico, sentado em uma janela, tendo sido tomado por um sono profundo, e estando Paulo ainda falando por muito tempo, Eutico, derrubado pelo sono, caiu desde o 3º andar abaixo, e foi levantado morto. Mas Paulo, tendo descido, debruçou sobre ele, abraçando-o disse: Não fiqueis perturbados, porque sua alma ainda está nele. E voltou a subir, e tendo partido e experimentado o pão, ele falou longamente até o nascer do dia, e assim ele partiu. E trouxeram o rapaz vivo, e ficaram não pouco consolados. E nós, tendo ido adiante ao navio, navegamos até Assos, onde estaríamos para receber a Paulo, porque assim ele tinha ordenado, e ele ia a pé. E quando ele se encontrou conosco em Assos, nós o tomamos, e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte em frente a Quios, e no outro dia aportamos em Samos, e ficando em Trogílio, no dia seguinte viemos a Mileto. Porque Paulo tinha decidido navegar desviando-se de Éfeso, para não lhe haver de gastar tempo na Ásia, porque ele se apressava para estar em Jerusalém do dia de Pentecostes, caso lhe fosse possível. Mas ele enviou mensagem desde Mileto até Éfeso, chamando aos anciãos da igreja. E quando vieram a Paulo ele lhes disse: Vós sabeis que desde o primeiro dia que entrei na Ásia, o modo como eu estive todo aquele tempo convosco, servindo ao Senhor com toda humildade, muitas lágrimas e tentações, que sobrevieram a mim pelas ciladas dos judeus, como eu, daquilo que vos era proveitoso, nada deixei de anunciar a vós, e ensinar publicamente pelas casas, dando testemunho, tanto a judeus como a gregos, do arrependimento para se converter a Deus, e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, estando eu atado ao Espírito, estou indo a Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá, a não ser pelo que o Espírito Santo em cada cidade me dá testemunho, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas de nenhuma dessas coisas eu dou importância, nem tenho minha vida por preciosa, para que com alegria eu cumpra minha carreira, e o trabalho que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, a quem eu passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto eu vos dou claro testemunho de que eu estou limpo do sangue de todos vós, porque eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Portanto prestai atenção por vós mesmos, e por todo o rebanho sobre os quais o Espírito Santo tem vos posto como supervisores, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele adquiriu por meio de seu próprio sangue. Porque isto eu sei, que depois de minha partida, entrarão entre vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens a falarem coisas perversas, para atraírem após si aos discípulos. Por isso vigiai, lembrando que por 3 anos, noite e dia eu não parei de vos alertar com lágrimas a cada um de vós. E agora, irmãos, eu vos entrego a Deus, e à palavra de sua graça, ele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Eu não cobicei de ninguém a prata, nem ouro, nem roupa. E vós mesmos sabeis que, para as minhas necessidades e as dos que estavam comigo, estas minhas mãos me serviram. Em tudo eu vos tenho mostrado que trabalhando assim, é necessário dar suporte aos enfermos, e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, que disse: Mais bem-aventurado é dar do que receber. E tendo dito isto, pondo-se de joelhos, ele orou com todos eles. E houve um grande pranto de todos, e reclinando-se sobre o pescoço de Paulo, beijavam-no, entristecendo-se muito,
principalmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais viriam o rosto dele, e o acompanharam até o navio.